Oi pessoal, tudo bem? Na aula hoje de História nós vamos falar um pouquinho, revisar na verdade, alguns assuntos que nós já abordamos aqui, que foi a crise de 1929, e nós vamos abordar um pouquinho da Revolução Russa, dar uma relembrada aí nesse conteúdo que foi tão importante para a história geral, ok? Vamos começar nossa aula de hoje e vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa, os antecedentes, o que foi que fez com que eclodisse todo esse processo de revolução dentro da Rússia. Nós temos aí no nosso slide algumas informações sobre esse momento, esses antecedentes que foram tão importantes para esse momento. Veja bem, a Rússia estava passando por um processo muito difícil. Os países europeus estavam num processo de industrialização muito mais adiante. E a Rússia ela estava ainda num modelo muito atrasado. Um modelo que nós chamamos de agrário, modelo feudal. Quando a gente para e pensa nessa palavra feudal, a gente lembra daquele momento lá da Idade Média, onde a economia era totalmente voltada para questões agrárias, para a terra. A economia daquele momento da Europa estava totalmente voltado para produtos agrícolas. Pois bem, era nesse mesmo contexto que a Rússia se encontrava. A Rússia estava nesse momento difícil e delicado, onde a economia dela totalmente era voltada para a agricultura, um percentual muito alto era voltado para a agricultura, ok? Nessa circunstância, nós vamos ver que a Rússia ela não tem um avanço, um progresso como os outros países europeus. Então, isso vai ser um primeiro entrave, um ponto extremamente difícil dentro da Rússia, a questão da sua economia. Ela está atrasada. Um outro fator que vai ser um fator muito importante para esse momento vai ser aí o absolutismo, essa figura do absolutismo. Vocês já sabem o que seria o absolutismo, mas a gente só vai dar umas pinceladas aqui, só para vocês refrescarem a memória de vocês. Quando a gente fala no termo absolutismo, a gente está falando de alguém que tem o controle total e absoluto nas suas mãos. E não é apenas um controle econômico, por exemplo, é um controle total na economia, nas questões relacionadas à questão religiosa, a questões voltadas para a guerra, para o militarismo. Então, tudo está concentrado nas mãos de uma pessoa só, que nesse caso aí é o Czar Nicolau II. Então, nós temos dois pontos já aí ruins para essa questão da Rússia, para esse progresso da Rússia, que é a sua economia agrária. Os países europeus estão num processo mais avançado. E que processo é esse, pessoal? Um processo voltado para a industrialização. E a Rússia ela está vivendo ainda no modelo antigo, no modelo agrário. Não que o país não possa ter essa economia. Pode, lógico que pode. Agora, veja bem, o percentual da economia, a base econômica da Rússia nesse momento, ela é 90% de base agrária. E nós temos aí 10%, um quantitativo mínimo de base industrial. Comparado aos países europeus, é uma diferença muito grande, ok? Outro problema é as poucas indústrias. Justamente por conta da sua economia ser totalmente voltada para o agrário, as indústrias elas tiveram um espaço muito pequeno nesse momento dentro da Rússia, até porque a economia maior na sua totalidade era voltada para questões econômicas, questões agrárias. E por último, nós vamos ter a guerra russo-japonesa, que vai ser uma guerra aí por controle, para controle da Manchúria. Nós vamos ver que alguns países europeus eles vão estar vivendo nesse processo ainda de buscas territoriais, para aumentar os seus domínios territoriais. E por que eu citei aqui nos antecedentes da Revolução Russa a guerra russo-japonesa? Porque toda a guerra ela tem uma despesa. Eles precisam de equipamentos, eles precisam de armamentos cada vez melhores. E é nesse contexto que a Rússia ela vai precisar de recursos por conta da guerra. Ela vai gastar muitos recursos e isso vai fazer com que a situação financeira da Rússia ela se torne uma situação difícil e complicada, ok? Então nós já passamos aí esses antecedentes da Revolução Russa que já nos trazem lembranças aí
do que houve nesse processo difícil que a Rússia passou, ok? Vamos lá? Nós vamos ter outro movimento extremamente importante por conta desses problemas que a Rússia estava vivendo, que é o Domingo Sangrento. Vai ser uma manifestação, aí as pessoas elas vão se unir para lutar em busca de uma mudança total e efetiva que aconteça dentro da Rússia. Elas vão buscar os seus direitos, aí vão até o Palácio de Inverno, o palácio onde o Czar Nicolau II ele mora, e vão reivindicar que essas mudanças de fato elas aconteçam dentro da Rússia, ok? E aí nós vamos ter o Domingo Sangrento, um momento muito triste e difícil para a Rússia nesse momento, porque o rei, como ele tem um total controle absoluto de tudo, ele não quer nem saber dessa manifestação. E ele dá ordem aos seus soldados que abram fogo aí para essas pessoas que estão aí promovendo todo esse processo de revolta. E nesse fato específico nós vamos ter um número muito grande de pessoas mortas. Por isso o nome do fato Domingo Sangrento, ok? Diante disso nós vamos ter logo em seguida a formação, o Manifesto de Outubro, que vai ser formado um parlamento russo, que seria a Duma. Esse parlamento seria, na verdade, uma Câmara de Vereadores, por exemplo, pessoas que vão se unir agora em prol de uma mudança total e efetiva dentro dessas circunstâncias políticas que estão acontecendo dentro da Rússia. Não só política, né, mas política, econômica e social, ok? E aí nós vamos ter dois líderes importantes que vão se levantar aí para que esse absolutismo ele caia. Mas antes disso, quando a Duma é formada, nós vamos ter algumas perseguições acontecendo. O Czar Nicolau ele manda perseguir algumas pessoas. E essas pessoas, inclusive Helena e Martov, eles vão ficar exilados algum tempo por conta dessas perseguições, mas depois eles vão retornar para a Rússia. E retornando, eles vão iniciar aí estratégias para modificar esse sistema político que está engolindo a Rússia cada vez mais e a população está sofrendo cada vez mais. É importante salientar esse ponto que eu quero que vocês entendam, esse ponto específico. A população está sofrendo cada vez mais por conta dessa má administração de Nicolau, por conta desse controle absoluto que Nicolau está tendo aí dentro da Rússia. E aí dois líderes vão se levantar depois desse processo de perseguições que acontece, depois desse processo onde eles vão ficar exilados. Na volta deles, eles vão começar a colocar em prática algumas medidas para que haja uma mudança. E aí nós vamos ter Lenin, ele vai liderar o partido aí dos bolcheviques. Nós vamos ter a divisão agora, viu, pessoal? De dois grupos. Dois grupos por quê, professora? Dois grupos porque eles vão começar a divergir em alguns pontos. Nós vamos ter os bolcheviques e nós vamos ter os mencheviques. Eu dei a dica aí para vocês na aula passada sobre os bolcheviques. Lembre aí desse O do bolcheviques e lembre de operários. Esse era o partido dos operários. E os mencheviques era um partido que pregava que de fato acontecesse uma mudança, mas que dentro desse grupo estava a monarquia, uma parte da monarquia, né? A família da monarquia, a burguesia, pessoas que queriam ainda que a família real ela tivesse acesso ao poder, que fosse feita algumas modificações, mas que elas tivessem acesso a esse processo de retorno. Então vamos lá. Lenin, com os bolcheviques, ele vai começar a pregar uma determinada teoria. Martov, ele vai pregar outra teoria. Por isso que houve essa divisão aí entre bolcheviques e mencheviques. E aí nós vamos ter nos bolcheviques conquistar o poder por meio da Revolução Socialista. Os bolcheviques são um grupo de maioria. E a teoria dele é que esse movimento ele aconteça rápido, para que haja uma mudança logo. Já Martov com os mencheviques, na sua teoria, ele diz assim: nós precisamos se aliar à burguesia para chegar ao poder e depois evoluir para o socialismo. Então eles acreditavam que os mencheviques, que isso deveria acontecer de forma mais devagar, mais lenta, e que depois eles começassem a iniciar um processo do socialismo. Então nós vamos ver que nesses dois grupos são grupos que têm teorias divergentes
E por isso houve essa divisão dos dois grupos, entre bolcheviques e os mencheviques, ok? Diante disso, esse problema desse grupo de bolcheviques e mencheviques, eles não vão se unir e vai acontecer a guerra civil entre esses dois grupos, que vão ser chamados exércitos brancos e o exército vermelho. Guerra civil ela vai durar 3 anos. Vocês percebem aí que a Rússia, logo no início, quando a gente falou, economicamente, politicamente, ela já não ia bem. E a guerra civil ela vai promover também para que a Rússia ela passe por esse processo de sofrimento ainda mais político, econômico, financeiro. E aí nós temos opositores dos bolcheviques, estão o Exército Branco, que são os monarquistas, os mencheviques e os liberais. Então esses dois grupos eles vão se rivalizar aí por 3 anos. E aí os bolcheviques que estão no poder nesse momento, eles vão adotar algumas medidas nesse período da Guerra Civil. Primeiro, adotou um comunismo de guerra, ou seja, manteve um rígido controle sobre a produção. Vocês vão ver que a Rússia está passando por problemas financeiros, mas os bolcheviques estão na liderança, mesmo no momento de guerra, eles ainda tentam modificar algumas coisas, eles tentam dar um jeito para que a Rússia ela não entre num processo econômico pior. De produção industrial, agrícola e comércio, há um controle. Confiscou a produção agrícola dos camponeses para manter o esforço de guerra. E, por último, criou tribunais que condenavam aqueles que eram considerados os inimigos da revolução. Pelo que vocês puderam perceber, e pela aula passada, os bolcheviques eles vão vencer a guerra civil e vão adotar um plano econômico de recuperação para a Rússia nesse contexto. A Rússia ela vai conseguir se estruturar e eles vão dar início aí ao processo do socialismo. A Rússia ela consegue se recuperar através do NEP, o novo acordo econômico. É um acordo de plena recuperação financeira para a Rússia nesse momento aí pós-guerra civil, ok? E aí, o próximo tema que nós vamos trabalhar na nossa revisão de hoje é a crise de 1929. Vocês estão lembrados dessa crise? Uma crise importante, uma crise que afetou diretamente o Brasil nesse contexto e afetou diretamente os países europeus também. Não só os Estados Unidos. Quando a gente fala de crise em 1929, muitos começam a se perguntar e dizem assim, não, mas a crise só aconteceu nos Estados Unidos. A crise ela acontece nos Estados Unidos, mas ela tem proporções mundiais. Países europeus vão sofrer por conta dessa crise econômica e o Brasil também, sobretudo, sofre com esse processo. Então, vamos lá. Alguns pontos que vão favorecer o processo aí da crise em 1929. O que acontece antes da crise? A gente precisa entender todo o processo que vai permear a questão da crise em si. O que acontece antes, que como eu digo para vocês, que são os antecedentes. Acontece o imperialismo. Nações europeias vão até regiões da África, Ásia e Oceania e eles vão em busca aí de matérias-primas. Buscam matérias-primas, por exemplo, na África, pegam essas matérias-primas, retornam com elas para os seus países europeus, a matéria-prima passa por um processo de transformação nas indústrias e depois sai para ser vendido nos mercados consumidores. Esse processo, pessoal, vai fazer com que esses países vendam muito, muito, muito mesmo. Com essa venda, eles vão enriquecer. E eles vão viver agora num processo de plena euforia, porque eles estão enriquecidos, eles estão abastecidos de dinheiro, certo? Então, eles estão num momento maravilhoso economicamente falando, ok? As indústrias estão trabalhando, como eu coloquei aí, a todo vapor, porque tem matérias-primas e eles estão vendendo tudo aquilo que eles estão trazendo de recursos, trazendo de matérias-primas. Nós vamos ter aí a agricultura inundava de alimentos os mercados, tanto interno quanto externo. Então, os Estados Unidos vai viver uma fase muito importante e muito boa financeiramente falando, por conta desse processo que o imperialismo vai causar, ok? Diante disso, nós vamos ter uma superprodução.
essas pessoas, como a gente falou anteriormente, elas estão abastecidas, elas estão enriquecidas. Elas vão viver agora de acordo com aquilo que elas têm, de acordo com aquela condição financeira que elas têm naquele momento. Diante disso, vai haver uma superprodução, as pessoas têm dinheiro para comprar produtos. E aí é nesse momento que todos os produtos que você consiga imaginar vão ser criados nesse momento. A geladeira, naquele momento não se tinha ainda a geladeira. As pessoas agora elas vão ter como manter as suas carnes. Isso vai ser um passo muito bom, muito importante. E as pessoas agora vão começar a consumir cada vez mais. A Primeira Guerra Mundial vai ter um fator muito importante nesse processo, por conta dos materiais bélicos, os armamentos, os equipamentos, tudo isso vai ser muito bom, muito produtivo nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, porque agora as indústrias elas vão estar extremamente abastecidas de produtos e agora elas vão vender esses produtos, porque os países europeus que viveram o processo imperialista, eles estão também abastecidos. Próximo, produziam mais que a capacidade de consumir. É nesse momento que vai haver uma superprodução. Eles vão produzir muito, pessoal. E é esse o perigo. Na hora da crise, quando a crise chega, todos os mercados, eles vão estar totalmente. Então, é nesse contexto que eles vão produzir muito, muito mais. Eles vão começar a, dentro das suas indústrias, produzirem muitos materiais, mais até do que a quantitativa de população, porque eles acreditam que eles vão ser capazes de pegar aquelas mercadorias, aqueles produtos e exportarem e consumirem internamente também, ok? E por último, nós vamos ter a concentração dos próprios investimentos dentro do próprio país, onde vai haver uma diminuição de empréstimos. As pessoas agora, elas não vão ter... já tem muito produto, as pessoas estão consumindo e elas não vão ter interesses mais de estar pegando empréstimos, porque o país ele já está vivendo num processo muito importante e muito bom, de plena euforia, financeiramente falando, ok? E aí nós vamos ter todo esse processo que vai permear, esse processo da crise de 1929, que vai ser a quebra da Bolsa de Valores. Nós vamos ter aí, essa imagem eu mostrei na aula passada, e ela retrata muito bem aí o processo aí as bolsas representando os países. Os Estados Unidos, a primeira bolsa ela cai e logo em seguida as outras vão caindo consequentemente. A quebra da Bolsa de Valores ela se dá quando a oferta ela é maior que a procura e os preços tendem a cair. Nesse quesito, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter uma determinada oferta de um produto, só que quando eu procuro muito aquele produto, eu posso ter um quantitativo de desconto naquela mercadoria, ok? No segundo, aumentou a venda de ações e diminuiu a compra. As pessoas agora não estão interessadas na compra dessas ações. Cada vez mais as ações, logo no início, quando inicia todo esse processo econômico dos Estados Unidos, as pessoas têm interesse de investir o seu dinheiro em ações de uma determinada empresa. Mas depois os problemas começaram a surgir economicamente falando, aos poucos. E aí as pessoas já começaram a ficar com o pé atrás e começaram agora, de fato, a diminuírem essa compra de ações, ok? Diante disso, nós vamos ter aí uma depressão mundial que vai ocorrer nesse momento por conta desse processo econômico, dessa crise econômica que afetou os Estados Unidos. E aí nós vamos ter desemprego, fome e miséria assolando agora a população, as famílias de um modo geral. Porque não se tem aqueles produtos que foram totalmente, aquela matéria-prima que estavam dentro das indústrias, elas agora passaram por um processo de transformação, mas elas não foram vendidas, as pessoas não compraram. Então, aqueles estoques ficaram cheios, não tinha mais compra. Então, automaticamente, não teve moeda circulante. É nesse contexto que a população agora vai começar a sofrer esse problema dessa grave crise financeira que vai assolar os Estados Unidos, e é o que nós chamamos de depressão mundial. As famílias agora vão começar a passar necessidades, passar fome e miséria.
É nesse contexto que Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ele vai tentar mudar essa circunstância através do New Deal, que é um novo acordo econômico. Através de algumas medidas que ele vai adotar, algumas coisas vão começar a modificar no cenário econômico e financeiro dos Estados Unidos nesse momento. O programa desenvolvido pelo governo de Franklin Roosevelt, ele se deu a partir de 1933 até 1945. O objetivo desse programa era resgatar o crescimento econômico que os Estados Unidos agora tinham perdido naquele momento. Como isso aconteceria? Intervenções em alguns setores específicos, intervenções nos setores econômicos e financeiros dos Estados Unidos, para que houvesse, de fato, uma mudança acontecendo dentro agora dos Estados Unidos. E aí nós vamos ver essas mudanças, vejam lá. Intensificação da vigilância das atividades bancárias, frente de trabalho para a realização de obras públicas, isso ia fazer com que o dinheiro ele começasse a girar, subsídios para terras em repouso e políticas de abertura. Tudo isso seria controlado aí pelo governo de Franklin Roosevelt. E essas medidas foram medidas eficientes, medidas eficazes, que fizeram com que essa grave crise econômica, ela agora cessasse, ok? Diante dessas medidas. Mas não aconteceu da noite para o dia. Mudanças foram ocorrendo, foram acontecendo, e dentro dos Estados Unidos, economicamente falando, o cenário ele começou a se reverter, ok? A partir das mudanças aí introduzidas por Franklin Roosevelt. E aí nós temos algumas questões que estão relacionadas com esse momento e eu quero responder com vocês. A crise econômica mundial iniciada em 1929 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, é correto afirmar. Então nós falamos da crise e a questão fala justamente sobre a crise. Alternativa A. A Alemanha sofreu impacto imediato e violento desse evento em razão dos laços econômicos estreitos que vinha mantendo com os Estados Unidos. B. A escassez de matérias-primas e de crédito, entre outras causas do crash norte-americano, muito contribuiu na época para alimentar a espiral inflacionária. Alternativa C. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi um dos países atingidos por esse evento, pois a recessão no mundo capitalista prejudicou as exportações de petróleo do país. E alternativa D. Os países da América do Sul sentiram os efeitos desse evento devido à repatriação do capital estrangeiro anteriormente investido nessa região. Como eu falei na aula anterior, no início da aula eu disse a vocês que não só os Estados Unidos sofreram esse processo de crise econômica, mas outros países também passaram pela mesma situação. Diante disso que eu falei, qual a alternativa correta que vocês acreditam que é? Vocês acham que é? Vamos lá responder. Alternativa correta, letra A. A Alemanha sofreu impacto imediato, porque a Alemanha também vinha crescendo industrialmente. Quando houve um impacto, a Alemanha sofreu sobretudo também. Ok? Segunda questão. O colapso deflagrado no mundo pela crise financeira nos anos 20 teve como principal ato o crack ou crash da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 1929. Como consequência dessa crise, podemos destacar: letra A. Os preços e salários subiram, aumentando a oferta de emprego na área industrial europeia. Letra B. A Europa recuperou sua prosperidade com altos investimentos dos fundos particulares norte-americanos. Letra B. O Brasil manteve-se fora da crise, com contínuos aumentos da exportação do café. Letra D. O mundo todo foi afetado drasticamente quando a Inglaterra abandonou o padrão ouro, permitindo a desvalorização da libra. E a alternativa E. Nos primeiros anos da década de 30, a indústria alemã duplicou a sua produção, acarretando o crescimento do comércio mundial. E aí, qual a alternativa? Repetindo, não só os Estados Unidos sofrem com essa pressão econômica, com esse problema financeiro, outros países também vão ser afetados. Tem a ver com essa resposta. Diante disso, a alternativa correta aí, letra D. O mundo todo foi afetado, inclusive a Inglaterra. A Inglaterra ela tem um padrão específico. A moeda dela é a libra.
e a libra ela tem um valor diferenciado aí do euro, ok? Então ela também sofre uma desvalorização por conta da crise econômica, ok? Terceira e última questão está relacionado com a revisão. Derrotas na guerra, deserções e motins militares contra os superiores, greve nas fábricas, falta de gêneros alimentícios e combustíveis nas principais cidades, queda na produção, alvitamento dos salários, incapacidade governamental, desemprego e crescente miséria das massas. O quadro descrito no texto conduziu a letra A, crescente satisfação da burguesia em relação ao governo czar. Letra B, entrada da Rússia na Primeira Grande Guerra. Letra C, rebelião Boxer na China em 1900. Letra D, Segunda Guerra Mundial em 1939. Ou a Revolução Russa em 1917. Pessoal, nós falamos de todos os antecedentes que permearam aí o processo da Revolução Russa. E todas essas descrições que a gente falou no enunciado, ela está relacionada com a Revolução Russa, ok? Fico por aqui, bons estudos, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido toda essa revisão que nós fizemos aí, desses assuntos que já foram passados. E eu fico por aqui com a aula de hoje, até a próxima aula. Tchau, tchau!